médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas 28 minutos, já voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3 no Face, YouTube, Instagram. Você acompanha este programa também daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV e pelo aplicativo exclusivo da Folha também, é só baixar aí no seu smartphone e ouvir, curtir, compartilhar, seguir, interagir com a gente, além de também você pode ir pela Alexa, só dá o comando aí, Alexa ouvir Folha FM, onde você estiver. São 8 horas 28 minutos, Campos segue com tempo ensolarado, 20 graus agora neste momento. Hoje a previsão é de 28 graus de máxima. No programa de hoje, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também do consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito mais rápido, fácil, prático e seguro para você realizar o seu sonho da casa própria, do carro, terreno, moto, o que você quiser. Estamos conversando hoje com o Rafael Pérez. Rafael Pérez é mestre em Sociologia Política, Relações Internacionais e, entre outras coisas, também doutorando em Direito. É professor universitário, enfim, tem um currículo aqui com 2 horas para eu falar. Então, para a gente aproveitar essa entrevista, o espaço aqui, a gente faz esse encurtamento aqui do seu currículo. Professor Rafael Pérez, a gente conversando aqui no intervalo, e nós estamos falando justamente de toda essa mudança global que estamos vivendo, presenciando e acompanhando essa história, né? Isso é fato histórico, isso vai naturalmente para os bancos, aliás, já está, né? Mas eu digo assim, lá para daqui a pouco vai estar registrado também nos livros de história, que é essa nova geopolítica do Trump com relação à sua política comercial internacional. E eu queria entrar um pouco mais nesse BRICS, nessa coisa de OMC que ele já também isolou, porque ele já saiu eu acho que ele saiu da ONU há um tempo, depois voltou, agora saiu de novo. Tem também uma estratégia dele com relação a uma série de outras entidades mundiais, aquela questão do clima, né? Do controle do clima, ele não participa, ele é negacionista climático, como já chamam aí, as pessoas que não acreditam que o planeta está aquecendo, né? Enfim, uma série de quebra de paradigmas, assim, e quando se quebra um paradigma tão abruptamente, eu acho que é pior do que aquela coisa que vai desligando, não, cara, quer ver? Vamos dar um exemplo aqui no nosso canavial, como dizia Capi, que o Aloysio não esquece, sempre fala. Você imagina, a gente tem em Campos hoje mais de 10 mil RPAs. A prefeitura fez um acordo com o Tribunal de Contas do Estado de acabar com esse sistema, recontratar esse pessoal por seleção, por concurso, por terceirização, enfim, tem que resolver o problema, não pode continuar a RPA. Você já pensou
Se chega aqui, dia 1º de agosto, todo mundo demitido. Isso é uma ruptura abrupta. Você tem um... É isso que aconteceu, mais ou menos aqui na minha ótica, com o mundo, né, professor? E aí fica... Como que você lida com essa situação? E aí é numa proporção, sei lá, gigantesca, né? Sim. Assim, existe uma ruptura, ela é abrupta, mas ela não é no vazio também, né? Ela vem numa construção. Esse paradigma ele vem sendo questionado, ele vem sofrendo, digamos assim, uma fadiga. Que paradigma seria esse, né? A ideia, por exemplo, de multilateralismo, o que eu venho tentando comentar aqui com vocês assim, de uma maneira didática. A partir do começo do século XX, até um pouco antes, as potências, os países passaram a tentar resolver as questões muito em fóruns multilaterais, ou seja, quanto mais países sentados na mesa de negociação, melhor. As iniciativas, as grandes iniciativas sendo tomadas em conjunto, né, pelos países. O ápice disso é o sistema ONU criado com o fim das duas grandes guerras, né? A partir daí você passa a ter... Porque assim, é importante o nosso ouvinte e todos compreenderem assim, que a gente não tem um governo do mundo. A ONU não é um governo mundial, né? A gente não tem... diferente de uma sociedade onde você tem um governo e uma verticalidade, uma ideia de vertical, né? Um centro de poder que legisla, que julga, que administra a todos... Isso não existe no sistema internacional, né? Então a gente tem um sistema, na verdade, de horizontalidade, onde todos os países eles são igualmente soberanos, você não tem um governo. E essas instituições, como a ONU, elas servem para trazer o que, na ausência de governo, seria uma governabilidade, uma capacidade instalada, institucional, de responder a certos desafios coletivos, a objetivos comuns, cooperação, né? Então, assim, esses mecanismos, esses organismos, a ONU, o Banco Mundial, a OMC, o FMI, todas essas instituições, elas foram criadas nesse espírito, nesse intuito de cooperação, né? De cooperação multilateral. E esse modelo ele já vem sofrendo uma série de esgotamentos, né? E ele é um modelo que foi capitaneado pelos Estados Unidos, né? No interesse dos Estados Unidos, que saem como uma grande potência das duas grandes guerras. Lógico que teve ali aquela disputa com a União Soviética, mas esse modelo ele é um modelo de afirmação da hegemonia norte-americana que já vem sendo... mostrando sinais de cansaço, mostrando sinais de fadiga, mostrando sinais de incapacidade de trazer essa governabilidade do sistema internacional, estabilizar o sistema internacional, né? E aí no século XXI a gente vem passando por uma série de desafios a esse modelo e o Trump ele representa uma ruptura sim, mas uma ruptura drástica em cima dessa trajetória de desgaste desse modelo, né? De multilateralismo, de comércio, de livre comércio. É a hora que, digamos assim, o criador desse sistema resolve jogar o tabuleiro pro alto, né? Que não está atendendo aos seus próprios interesses. Cara, você falava sobre China, eu quero chegar lá. Quantos anos, por exemplo, se é que é possível? Porque tem duas coisas para a gente analisar agora, para você analisar para a gente. Qual o peso, e aí o BRICS, né, que você trouxe era no começo o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Uhum. E agora expande para outros países, e essa expansão foi vista com muito temor pelo governo Trump, né? Qual é a possibilidade desse BRICS fazer com que o mundo se desenvolva sem que os Estados Unidos seja o protagonista? Existe algo... Porque você falou, o cara chegou e deu um chute na mesa e derrubou o tabuleiro todo. Como é que a gente analisa isso agora? Eu acho que esse chute no tabuleiro, na verdade, é para tentar organizar o tabuleiro de outra forma, né? Não é para ficar sem tabuleiro, é para que as peças voltem para os lugares que interessam, né? E a grande adversária aí é a China, né? Ainda que
que não seja adequado dizer que a China já é maior, já é tem mais dimensão econômica, militar, não tem, né? Mas ela é, digamos assim, a ameaça, né? Tem razão. Então, eu acho que é mais um jogo de como que essas peças vão voltar para o tabuleiro de uma maneira mais conveniente para os Estados Unidos, né? Por isso que ele faz esse anúncio de tarifar a todos e depois ele vai negociando. É uma forma dele de estabelecer dar um boot na máquina, digamos assim, para trazer todo mundo para o tabuleiro de volta e ele ir fazendo esse contraponto. Eu acho até interessante quando você fala essa geopolítica do Trump. Com certeza, mas assim, essa geopolítica do Trump para não permitir que a geopolítica seja da China, porque na surdina quem estava reorganizando o tabuleiro é a China. Quem vem reorganizando o tabuleiro é a China. Quem vem mudando as peças de lugar é a China. E aí, com essa ampliação do BRICS, de fato, houve uma mudança de peças. A China tocou em certas peças que os Estados Unidos estão acusando isso, né? Esse temor, esse receio, né? E aí toma o Brasil como exemplo mais conveniente. Você deixa muito claro pra gente, cara. Vou adiantar para você. É uma aula mesmo muito, muito didática, realmente. Fica claro pra gente quando você fala que a China vinha e assim, do jeito não é disfarçado, diplomático. Sei lá. E é muito baseado em interesses comerciais, simplesmente. Só. Não tem uma assim, a China militar nisso. A China ela não quer vender o modo de vida chinês para o mundo, como foi, por exemplo, os Estados Unidos no seu, porque assim, conceitualmente a hegemonia é você ter exercício de poder real e também o convencimento, a ideia de consenso. Não só você tem a força, como todos acreditam que você tem a força. Isso te faz hegemônico, né? E os Estados Unidos, eles impunham, talvez por herança da Guerra Fria, né, assim, prevalecer a forma de vida americana em detrimento à forma de vida comunista soviética, né? A China, ela é confucionista e ela não está preocupada se os parceiros dela são capitalistas, ou se são cristãos, ou se são islâmicos, ou não tem essa questão. A questão dela é a estratégia de interesses econômicos, de interesses militares, de interesses geopolíticos, mas sem essa roupagem de consenso, que eu diria assim, esse convencimento ideológico. Então, assim, a China, você não vai ver o Deng Xiaoping falando esse tipo de coisa, né? Ou impondo esse tipo de questão, não tem. A forma como a China se comporta é estritamente negocial, né, comercial, estratégica, e como diria o professor Leonardo Trevisan com toda razão, enquanto a gente passa 2 meses planejando e 6 meses construindo um prédio, eles passam 6 meses planejando e 2 construindo. É o jeito deles de atuar, né? Eles planejam muito tempo. Então, quando eles anunciam essa mudança de ampliação do BRICS, ainda assim, muitos analistas falam, o BRICS aqui no Brasil foi esvaziado, aquela ampliação parece que não deu efeito. Cara, é porque as questões ali são planejadas para acontecer num determinado tempo, num determinado momento. Então, de certa forma, sim, essa ampliação ela incomoda. Ela incomoda e ela não está projetada para agora, né? Mas ela tem uma perspectiva. E essa talvez seja a grande preocupação dos Estados Unidos. Eu acredito que essa seja a preocupação central do Trump, de fato. Tem vários aspectos acessórios, como a gente falou desde o começo da entrevista, né? Tem a questão de punir a tentativa de golpe ou a tentativa de insurreição, que tem um paralelo aí que incomoda. Tem a questão da proximidade do Bolsonaro, ou da ideológica. Tem outros elementos, mas o principal existe um jogo, uma redistribuição de peças no tabuleiro político internacional, e essa é a resposta do Trump. Essa é a forma dele fazer uma cunha, fazer uma inflexão nesse movimento da China, nesse processo de deslocamento do eixo econômico do Atlântico Norte para o Pacífico.
Ou seja, hoje as maiores potências econômicas em ascensão, ou quem está com mais perspectiva de crescer, é a Ásia. É o Oceano Pacífico, não mais o Atlântico Norte, que seria Estados Unidos e Europa. Em algum momento os Estados Unidos se isola nessa parte comercialmente falando? Ou não? Porque assim, é natural agora que, poxa, não só pelo BRICS, mas União Europeia, tudo, eles vão ter uma segunda alternativa, uma outra alternativa, um escape, porque para você não ficar só na dependência americana. Não sei se é chegar lá e acabar com essa questão da unificação do dólar, dessa, né, da dolarização mundial. Não sei se é isso, mas você acha que ele pode ficar isolado com o tempo? Porque assim, também é outra coisa. Me perdoe aqui se eu estou alongando muito. Mas para te dar uma outra linha de raciocínio, talvez. Como você traz muito bem que chutou o tabuleiro, mas não para ficar sem tabuleiro e reorganizar, eu acho perfeito. Mas assim, os cuidados que precisa ter para reorganizar esse tabuleiro. A sua pergunta é muito boa. Ela bota a nossa cachola para funcionar um pouquinho. Segunda-feira de manhã não é brincadeira, não. Eu acredito que, assim, aquela imagem que eu vinha fazendo dos Estados Unidos como alguém muito maior, muito, né? Então, eu acredito que esse lugar seja um lugar solitário. É natural que ele seja um lugar solitário, isolado, né? Dificilmente você vai ter, assim... Os Estados Unidos, ele tem alguns aliados mais próximos, né? A Europa, na questão militar, na questão política, vem se distanciando há algum tempo, mas você tem ali a OTAN, que é uma iniciativa importante, militar, você tem uma aliança histórica com Israel, mas assim, os Estados Unidos ele já vive um certo isolamento, né? E mesmo nesse modelo de multilateralismo, que eu digo que ele foi o grande patrocinador, ele sempre assumiu uma postura assim, compram o multilateralismo, respeitem o direito internacional e eu, quando for o caso. Porque eu estou em outra prateleira. Como diz, então, assim, essa prateleira que os Estados Unidos ocupam, não tem ninguém com ele. Isso não é uma defesa, é um fato. Não tem ninguém nessa mesma prateleira, né? A China, ela vem querendo alcançar esse... mas, de fato, os Estados Unidos, assim, ele é menos isolado quando ele está patrocinando esse sistema multilateral. Mas, ainda assim, dentro desse sistema, ele é um pouco insulado pelo seu tamanho, pela sua dimensão. Agora, eu não vejo uma possibilidade dele ser descartado, isolado não. Porque ainda muitos dependem dessa dimensão, né? Esse poder econômico, esse poder militar, que eu acredito que não seja algo muito viável assim dos Estados Unidos se tornarem isolados. Isolados não, mas pode perder legitimidade, perder essa hegemonia, pelo menos no sentido do convencimento, do reconhecimento, né? Ser mais questionado, ser menos respeitado, ser menos levado em conta, isso é possível. Isso já vem acontecendo em alguma medida. Rapaz, Estados Unidos parece aquele molequinho lá da rua que é dono da bola, mas não joga nada. Você tem que deixar o moleque jogar desgramado o tempo todo. E ele joga nos dois times, o time de campo e o time do muro. Não, se ele é o dono da bola, ele pega a bola e vai embora. É um negócio assim, bem né, desproporcional, mas né? Alemanha e China, vamos, sei lá, Alemanha, quem é a terceira potência do mundo? A Rússia? Índia? Você acha que eles, também não há uma unidade entre eles para criar um isolamento mais tenso, digamos assim, entre os Estados Unidos? Porque envolve também essa parte da parte militar. Sim. Nada disso aí está descartado, em nenhum momento está descartado a força militar que os países, e claro, no caso dos Estados Unidos, a maior potência bélica do mundo, tem. Sim, na verdade, isso daí já vem... o que
está acontecendo do ponto de vista do paradigma econômico já vinha acontecendo do ponto de vista do paradigma militar, que é essa incapacidade desse sistema multilateral da ONU, por exemplo, de condicionar os atores, porque as próprias potências são as primeiras a desrespeitarem, né? Então, assim, eles assumem um compromisso de atuarem em conjunto, de garantir a paz e a segurança internacional. Aí eles têm um Conselho de Segurança onde estão lá os vencedores da Segunda Guerra Mundial, que é Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, né? E esse conselho ele não consegue fazer absolutamente nada, porque toda vez que tem alguma guerra que é considerada, digamos assim, relevante, algum conflito relevante, envolve uma dessas potências que tem a prerrogativa de não se submeter, de vetar a deliberação do Conselho de Segurança. Então, assim, agora a gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos, né? Atentando contra a ideia de livre comércio, da OMC, né? Fazendo esse caminho contrário. Então, de fato, assim, é muito interessante nas relações internacionais. Tem uma vertente que se chama realista, que eles criticam muito essas organizações internacionais, que eles dizem assim, as organizações internacionais são barcos vazios, que as potências entram quando interessa. Né? Então, assim, quando interessa, você joga por dentro desse sistema, mas esse sistema em si, ele não condiciona o comportamento desses países, dessas potências. Então, você vê, quando você tem uma guerra em Gaza, os Estados Unidos não vai permitir uma intervenção da ONU, porque é aliado de Israel. Quando você tem uma guerra na Ucrânia, a Rússia não vai permitir a intervenção da ONU, porque a Rússia está lá no Conselho de Segurança, então ela não vai permitir. Então, fica um sistema estéril, né? Fica um sistema estéril por essa ideia de que essas potências elas podem mais do que os outros. Né? Elas podem mais do que os outros países. Enquanto os outros países têm que obedecer, elas obedecem de acordo com a sua conveniência. Seria mais ou menos... Não, a do barco vazio é perfeita. Tá vazio. E aí você imagina um jogo de futebol onde tem 22 em campo, 20 jogando na linha, e 3 podem botar a mão na bola. Os outros não. Exatamente, exato. Dentro da área, fora da área, qualquer coisa. 3 podem usar a mão. Tá? Esses 3, eles têm uma prerrogativa aí de hegemonia que é diferente, né? Porque também você fez uma citação muito interessante. A gente aprovou nossa Constituição na década de 80, 88, né? O Brasil era mais industrializado naquela época do que hoje. Sim, muito mais. Quer dizer, início dos anos 80, a coisa já estava indo... A indústria respondia por uma proporção do PIB muito maior. Muito maior. Que não quer dizer também, e aí, por favor, responda, mas assim, não quer dizer que um país precisa ser 100% industrializado para crescer, para ser uma potência. Pode ser agrícola, pode ser tecnológico, sei lá, né? Não tem nada de errado nisso, né? Não, em si não. Mas tem arriscado, pode ter arriscado, né? É porque a indústria não é sinônimo de complexidade e valor agregado, né? O que faz um país elevar a sua renda média é ele ter setores mais complexos que geram maior valor agregado. Isso pode acontecer no agro, inclusive o Brasil é um exemplo disso dentro do agro. Mas, em regra, a indústria ela tende a ser um setor de complexidade, mas não necessariamente. Então, assim, de fato, você consegue ter uma dimensão da indústria no PIB menor um pouco e ainda assim ter complexidade econômica. O problema é você só exportar produtos simples, de baixo valor agregado, e ter que importar tudo que é de alto valor agregado e mais complexo. Já acontece com a gente. Isso já acontece com a gente. Muito. Tipo assim, você exporta o óleo bruto que a gente extrai aqui, que é o chamado petróleo nosso, e importa o combustível refinado, que é infinitamente muito mais caro. Aí nessa escala, assim, porque é muito difícil, eu faço a pergunta, eu mesmo já sei que é furada. Não, cara, é um exercício que a gente tenta extrair de mentes brilhantes como a sua, porque estuda, porque ensina, enfim. Porque, então, fazendo essa conta da década de 80, quando você falava do crescimento da China, que virou essa potência em 45 anos, será que daqui
quantos anos ela pode estar ali no embate, que já está, mas eu digo lá em cima, no topo do topo com os Estados Unidos? É possível dimensionar isso? Projeção bastante difícil, né? Porque os Estados Unidos podem dar um salto agora também. Assim, se tudo continuar como está, isso vai acabar acontecendo, né? Essa é a perspectiva. Se não acontecer em termos de você falar assim, tem PIBs do mesmo tamanho, tem investimento militar do mesmo tamanho, mas em termos de influência geopolítica e de relevância, né, no sistema internacional, a tendência é que isso se encontre, se é que já não está bem próximo de acontecer. Então, assim, como eu vinha falando, a gente às vezes tem que manipular aparentes contradições, né? Os Estados Unidos está em declínio? Sim. Os Estados Unidos deixou de ser essa grande potência muito maior que os outros? Não. Isso acontece ao mesmo tempo, né? Agora, o papel da China vem se equiparando à importância dos Estados Unidos e vem incomodando? Sim. Agora, quando que isso se encontra, ou se vai haver uma... Aí vai depender muito do que vai acontecer, né, no meio do caminho. Mas a forma como está colocado, existe um avanço chinês constante nessa corrida, né? E eu acho que um pouco é isso que as atitudes do Trump acusam. Sim. Esse reconhecimento, essa... No fundo, errado ele não tá? Não necessariamente no diagnóstico, talvez na forma. Perfeito. Não precisa dar 2 tiros pro alto e botar o revólver na mesa. Pode ir com o revólver na cintura, escondido. Calma aí um bocadinho, comandante. Cara, e você consegue ver alguma oportunidade? Porque, assim, a bilateralidade, conseguiu sair, bilateralidade pode atrapalhar essa multilateralidade? Não, peraí. Multilateralidade, desculpa. Sim. Porque os países vão ficar... Perceba, como eu estava dizendo, toda vez que uma das potências joga contra esses paradigmas, os enfraquece, né? Então, o fato dos Estados Unidos estarem agindo dessa forma, enfraquece, sim, o multilateralismo. As oportunidades, elas estão nas reações, nos rearranjos, né? Me parece que nessa fórmula de aliança, me parece que pensando em Brasil, a nós não interessa fazer uma aliança irrestrita com os Estados Unidos. O que a gente tira disso? Na verdade, a gente precisa manter uma diplomacia serena, né? Altiva e independente, né? Se tiver oportunidade com os Estados Unidos, nós temos interesse, mas tendo com outras frentes também, né? Então, assim, eu vejo oportunidades de reações, né? Mas não é fácil, porque contra os Estados Unidos não é fácil. Você vê que a União Europeia está se submetendo, o Japão está se submetendo, né? Como eu venho falando, todo mundo é governante, todo mundo tem eleição pela frente, todo mundo tem medo de recessão econômica, né? Então, quando os Estados Unidos tomam essa iniciativa, eles sabem que esses caras vão ter que sentar para negociar. Eles sabem que eles vão ter que recuar e se submeter. Agora, a que preço no médio e longo prazo ainda não está colocado, né? A Europa ela perdeu bastante influência nesse último século, né? Ela vem ocupando uma posição um pouco secundária. Internamente, a oportunidade que eu vejo é de eventualmente você ter um desenvolvimentismo. Talvez essa bandeira seja importante para quem está no governo hoje. E talvez retome um pouco isso. Um desenvolvimentismo diferente, né? Assim, talvez não seja tanto aquele desenvolvimentismo de empresas estatais, né? Mas esse mais recente que o PT, inclusive, já fez nos governos do Lula ali, pós crise de 2008, que inclusive conseguiu aquele pequeno milagre brasileiro, aquela questão da redução do IPI, dos eletrodomésticos, dos carros, né? Aquilo ali é um exemplo porque assim, até mesmo os economistas liberais, eles entendem que diante de situações de crise,
esse keynesianismo desenvolvimentista, esse aumento de gastos do governo, esse estímulo do Estado para o crescimento econômico, ele é adequado, né? Então, é possível que isso seja uma oportunidade. Né? É possível que isso seja uma oportunidade. Eleitoralmente, também tem oportunidades aí, né? Me parece que já há alguns indicadores de fortalecimento do governo ou do Lula, em virtude dessa ideia de agressão externa, de imposição. Mas é uma faca de dois gumes, né? Porque, de fato, ela corta para os dois lados. Não é só bônus para o governo, pelo contrário. Mas eu acho que, sim, em termos de oportunidade, eu vejo que o governo tem uma oportunidade de criar um fato e de criar políticas e, de alguma maneira, se impulsionar. Eu acho que tem essa oportunidade. Já houve isso aí, foi captado pelas pesquisas, praticamente todos os institutos conseguiram captar essa movimentação da população no que diz respeito à soberania, que é dos argumentos, das falas do bolsonarismo muito forte, que é o patriotismo. Sim. Né? Sim. Assim, eles tentam conectar até cores vermelhas dos Estados Unidos e do boné do Trump, aquela coisa toda, né? Que você sabe que, sim, acho que vai muito, na minha opinião, vai muito, mas estratégia política é diferente, mas vai muito pro lado do fanatismo, essa coisa assim, meio radical. São alguns pontos de contato ideológico, né? Que assim, essa nova, essa direita alternativa que o Trump e o Bolsonaro pertencem, né? Que promete uma espécie de um resgate daquele tempo em que as famílias tinham o seu chefe de família que saía às 9, trabalhava até às 5 ou 6 na fábrica, né? E aquele sonho de classe média. Enfim, a gente sabe que a economia, o mundo do trabalho se reorganizou e assim, é difícil você prometer isso, mas eles trabalham muito com essa lógica, né? E isso se aproxima de fato. A direita brasileira dessa direita do Trump. Rapaz, eu trabalho 34 anos acordando 4 horas da manhã e a menina lá do TikTok trabalha 2 horas por dia dançando, tá milionária. Paciência, né? É isso aí. O professor, cara, 8h59, a gente tem que fechar o programa com aquela sensação de que nós vamos ter que conversar mais daqui pra frente, tá sempre te perturbando aí, enfim. Mas eu tenho pelo menos mais uma pergunta, e se você quiser comentar outro assunto, tem a sanção sobre a Magnitsky, né? Sobre o Alexandre, se quiser comentar, fica à vontade. Mas assim, acho que essa agora é fácil para você responder. Porque não que você não tenha capacidade, pelo amor de Deus, não é isso não. É porque é tudo um paradigma novo, diferente. Ninguém tem aqui uma receita de bolo para passar, isso é coisa nova. Como é que faz bolo sem açúcar e farinha de trigo? Então vamos trazer a coisa para a realidade. Mas assim, essa aqui eu acho que você vai responder fácil. Não sei se vai ter solução, mas a resposta é: como parar Trump? O que afeta a Casa Branca? O que afeta Trump ao ponto dele ter que chegar assim, para aí, ó, vamos recuar com esse negócio de tarifaço, com essa coisa nova que a gente está tentando traçar aí, tentando aplicar no mundo inteiro. O que você acha que consegue dar uma freada aí nesse momento nele, nesse impulso dele? Essa é uma pergunta muito interessante, que analistas muito importantes vêm se debruçando sobre ela. Enfim, o que eu consigo extrair das falas aí que eu acompanhei e da forma como eu entendo. Bom, o Trump ele é realmente um cara que tem poucos freios, né? Ele não tem muitos constrangimentos. Ele não tem constrangimento eleitoral forte. Até posso abrir um parênteses rápido se der tempo, porque você já tinha me perguntado no intervalo se o Trump podia se reeleger. E nos Estados Unidos não, porque ele já está no segundo mandato. Diferente do Lula, que está no terceiro e que pode vir ao quarto, é a diferença, olha só, coisa interessante, a diferença de uma palavra a menos no texto constitucional, no artigo da Constituição. Lá ele diz que só é permitido uma única reeleição e não fala mais nada. Aqui no Brasil,
o nosso artigo da Constituição diz que é permitida uma única reeleição subsequente. Então você só pode uma após outra. Mas se você ficar 4 anos fora, você volta e pode se reeleger de novo. Se ficar mais 4 anos fora, você pode voltar e se reeleger de novo. Lá nos Estados Unidos, uma única reeleição. Uma única reeleição sem a palavra subsequente, só vai poder a segunda. E ele já está eleito pela segunda vez. Então ele não vai poder se candidatar mais. O Trump, ele não tem esse constrangimento eleitoral, talvez isso acrescente mais ainda, né? Porque ele não vai para uma reeleição. Ele não tem um constrangimento institucional, porque ele, de fato, ele já se coloca como uma figura de rupturas, inclusive do ponto de vista interno, né? Com as instituições. O que resta de freio ao Trump, que os analistas vêm falando e que eu tendo a concordar, é a questão do mercado, da Bolsa de Valores. Quando os títulos do Tesouro americano começam a acusar o golpe, a partir dos movimentos dele, que começam a ter um movimento de venda de títulos do Tesouro norte-americano, que é um péssimo indicador, é um indicador raríssimo, porque quando você tem crises, todo mundo corre para os títulos do Tesouro norte-americano. E quando você tem algumas iniciativas dele que fazem com que esses títulos sejam colocados à venda, e isso começa a acender uma luz vermelha na mesa dos principais operadores do mercado, isso é algo que parece ser um único freio lá no fim da linha para as iniciativas do Trump. Com relação à sanção ao Alexandre de Moraes, que você mencionou, o próprio criador dessa lei, né, que era um cliente do advogado russo que foi envenenado e torturado, né, durante quase um ano, torturado, ou um pouco mais de um ano torturado, ela foi criada para combater violações de direitos humanos, corrupção, e o próprio autor da lei já veio a público dizer que é uma deturpação da lei, essa aplicação. Na verdade, é o Trump dobrando a aposta, né, daquela carta que ele faz condicionando as negociações do Brasil a uma mudança de postura do Supremo Tribunal Federal, e aí ele impõe essa sanção ao Alexandre de Moraes, que, como a gente já mencionou antes, não vai ser algo indiferente na vida do Alexandre de Moraes, ele vai ter alguns constrangimentos pessoais, ele vai ter dificuldade de usar cartão de crédito de bandeiras americanas, que são quase todos que a gente usa aqui no dia a dia, Visa, Credit Card, ele vai ter algumas restrições, mas se ele não está pretendendo ir aos Estados Unidos, eu acho que é algo que vai atrapalhar, mas não vai inviabilizar a vida dele, e dificilmente ele vai mudar a postura. Pelo contrário, até a gente já viu aqui os discursos do Barroso, do Gilmar Mendes e do próprio Alexandre de Moraes, deixando claro que isso daí até legitima ainda mais o discurso que eles vêm fazendo, ou os votos que eles vêm dando nos julgamentos, né, do Bolsonaro e seus assessores. Os aliados, assessores... É um negócio impressionante. São 9h05. O Juninho Virgílio comenta aqui, vereador Juninho Virgílio. Bom dia, Excelência. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, professor Rafael. Salve. Pérez, parabéns pela entrevista. Obrigado. Tá aqui, ó. 2 perguntas aqui do nosso querido Luiz Carlos, ele é professor da Rede Pública Municipal, entre outras coisas também, mas você já respondeu aqui, foi mais cedo um pouco, mas acaba que você já respondeu. Você acha que todo esse tarifaço, então, é um blefe, que no final haverá negociação? A outra, então, no caso do Brasil, Trump usa o caso Bolsonaro apenas como objetivo comercial travestido de retaliação política? Eu acho que é o pretexto, né? O Bolsonaro serve mais como pretexto. Ele não faria isso em nome de Bolsonaro. Acho que as pessoas precisam ter clareza. Por mais que alguns entendam, olha, isso mostra a força de Bolsonaro. Eu respeito essa posição. De fato, ele mostra que Bolsonaro faz parte, né, de algo ali do contexto do Trump. Mas ele não tomou essa iniciativa para salvar Bolsonaro, né? Essa iniciativa está totalmente dentro de um contexto mais amplo, né? A gente insiste muito que, se tiver um aspecto central, é mais a questão da expansão do BRICS, do Brasil na presidência do BRICS, e de uma maneira de atingir essa iniciativa no seu elo mais frágil e mais próximo, vamos dizer assim.
E eu acho que é um blefe, sim, o colega professor. É um blefe, mas é um blefe para reorganizar esse tabuleiro, para trazer, para fazer uma inflexão, uma cunha nessa reorganização geopolítica que vem sendo feita de maneira mais subterrânea pela China, né? Subterrânea no sentido de não alardeando, não carregada de discursos e falas de impacto, mas muito mais por iniciativas, né? Então eu acho que pode-se dizer que é um blefe, mas é um blefe com objetivo, não é tudo mentira para depois voltar atrás e continuar tudo igual, não. É uma maneira de trazer para a negociação todo mundo já de pneu arriado, todo mundo já com as expectativas mais baixas. Porque no fim das contas a gente fala assim, gente, não vai descer para 0, e 15, 10 já é impactante. 20, 15, 10 já tem impacto relevante, já vai causar impacto. Ainda que 700 itens sejam retirados, tudo há impacto, há uma mudança, né? Essas taxas elas vão trazer um impacto econômico que é ainda difícil de se prever o quanto, mas ele vai estar ali, não é irrelevante. E assim, acho que essa é a grande sacada, né? Você promete que vai fazer 50, aí quando você dá 15, parece que você não... Fica feliz, que tá barato. Não, estratégia de venda, né? Não é barato, exatamente. Você pede caro para vender mais barato. É uma grande barganha. E olha só, para as tarifas já existentes, é sobre as tarifas existentes. Como no caso da laranja, tem 10% de alíquota. Se entra 50%, ia para 60%. O aço acho que já tem 50%, tem uma coisa assim. O aço é uma preocupação antiga, mas assim, ainda que ele deixe o aço de fora, já tem setores de lâmina de aço, sabe? Assim, acaba tendo setores acessórios que vão sentir. Então esses setores que não forem, que não for possível recuar, readequar, provavelmente a gente vai precisar de iniciativa de Estado, pelo menos no curto, médio prazo, para segurar isso aí. Para não desempregar e criar uma quebradeira aí geral no Brasil. Exatamente. Olha que doideira, cara. Meu Deus. Porque também é aquela história. Você tem um custo de produção. Como é que você vai colocar o que a gente falou, vai colocar a manga aí a 10 centavos o quilo, sei lá, um valor irrisório desse. Não dá. Até o transporte, só o transporte já é mais caro. Já é mais caro. Você tem embalagem, mão de obra para colher, para embalar. Diversos setores, provavelmente com 20%, 25% já estariam inviáveis. Já seria inviável, né? Já inviabilizaria no sentido de você vai exportar para não ganhar, ou vai exportar para perder. Não vale a pena. Não vale a pena. Aí é aquela imagem que a gente está acostumado a ver de jogar fora. Né? Não está jogando fora de raiva, não, de protesto só, não, até protesto, mas em muitos casos sai menos custoso jogar fora. Leite, por exemplo, a gente vê muito, né, pessoal? Sim. Jogando leite, tomate, às vezes o cara descarrega o caminhão de tomate, tem aí uns cortes aí que você vê, mas é porque dá menos prejuízo ele jogar fora do que colocar aquilo no mercado, ou dar para alguém, ou então pode até alguém ir lá apanhar. Aí outra, que aí também põe aquele negócio, estraga e dá de alimento para as crianças, para uma coisa, aí dá outro processo, ó. É verdade. Não são soluções simples. É aquilo que você falou no começo do programa e termina muito bem, cara. Não tem solução simples para um problema tão complicado como esse. Professor, e não tem como fazer um programa só com essa sabedoria toda aí para a gente conseguir aqui, mas se bem que, sinceramente, não só faço coro aqui com o Juninho, excelente entrevista, conteúdo fantástico, para guardar aí e a gente ficar ouvindo depois na hora que quiser aprender mais sobre esse impasse todo, é certo afirmar que é nova geopolítica? A geopolítica ela está sempre em movimento, né? Está sempre. Geopolítica comercial? São novos desafios, né, dentro desse tabuleiro geopolítico, né? Carol, prazer imenso te receber aqui. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado pela boa vontade, pelo carinho com a gente. Satisfação enorme. Eu que agradeço. Deixo também um abraço para o vereador Juninho Virgílio, conheço.
Ah, legal. Jogamos um bocado de bola juntos. E joga bola? Brinca. Ou é o dono da bola? Agora ele é o dono da bola. Boa. Agradecer aqui o espaço, deixar um abraço para os amigos também, meus alunos, do Easy, da Cândido. Satisfação enorme estar aqui, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Forte abraço para você, mais uma vez aí, muito obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também pelo carinho, pela audiência. A gente fecha esse programa de hoje, abrindo aí mais uma semana do Folha no Ar. Amanhã, de volta às 7 da manhã, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de postos de combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também no oferecimento de consórcio do Cicobi Fluminense. Só lembrar que nós conversamos aqui ao vivo com o professor Rafael Pérez, mestre em Sociologia Política, Relações Internacionais e doutorando em Direito. Essa entrevista fica disponibilizada no Face, YouTube, no Instagram. Daqui a pouco tem uns cortes também e em podcast também nos aplicativos tocadores aí de podcast. Se o cara quiser estudar, quiser ouvir só durante um momento aí do dia, só ir lá nesses aplicativos que você vai encontrar todo esse conteúdo. E na Plena TV, logo mais a partir das 17 horas também tem reprise. 9h13.